infecção pelo vírus varicela zoster causa duas formas de doenças. Varicela, também conhecida como catapora, e a herpes zoster, também chamada de cobreiro. A primeira manifestação da catapora são aquelas vesículas, que se espalham por todo o corpo. Quando reativada, a doença leva ao herpes zoster. A idade é o mais importante fator de risco para o desenvolvimento de zoster, em especial após os 50 anos. Segundo pesquisas, cerca de 4% das pessoas podem apresentar um segundo episódio de herpes zoster, sendo mais comum em pacientes imunodeprimidos. Vamos entender tudo isso? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a médica infectologista, a doutora Luciana Pacheco, no Explica Pra Gente, que está no ar. Vamos entender tudo isso porque a catapora muita gente já conhece, né? Mas a herpes zoster, o que é que tem a ver da catapora desencadeia? O que é que é? Vamos saber tudo isso com a doutora Luciana Pacheco, infectologista. Doutora Luciana, interessante isso, quer dizer, o mesmo vírus que acaba causando, então, duas situações, é isso? E quando é que isso acontece? Quem teve catapora pode ter o herpes zoster ou quem teve herpes zoster pode ter catapora? Como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, Wilson. É o único vírus, o vírus chamado varicela zoster. E ele, como infecção primária, como a primeira vez que acontece num organismo, ele causa a catapora, a varicela, como a gente chama o nome científico. E essa doença é mais comum em crianças, em adultos jovens. Com a vacinação, ela mudou um pouco a faixa etária, foi para adultos, crianças, adultos jovens, adolescentes. Mas ela é mais comum acontecendo em criança e é aquela doença que enche o corpo de bolinha, depois ela seca, a transmissão é respiratória e também pelo contato com aquelas bolinhas que são ricas em partículas virais e demora aí uns 10 dias para a pessoa ficar curada. É uma doença altamente contagiosa. Então, dentro de uma casa, se uma pessoa tiver, pode contaminar mais 8 pessoas. Existem surtos de vez em quando nas escolas e tal. E tem vacina para ela na rede pública, a partir de 1 ano de idade, pode ser dada a partir de 13 meses, geralmente na rede pública ela é dada aos 15 meses, na verdade, acompanhada com a de sarampo, a de papeira e a de rubéola, é a chamada tetraviral, que pega esses 4 vírus, e depois tem o reforço. O zoster, então aí a pessoa fica curada da doença, as lesões desaparecem, geralmente a catapora é uma doença benigna, ela passa a ser mais grave quando ela comete imunossuprimidos, então ela pode ter uma evolução com muito mais lesões, pode ter pneumonia pelo próprio vírus, encefalite. Então, a doença que no imunodeprimido ela é preocupante. Na pessoa imunocompetente, na criança, normalmente é uma doença benigna e deixa muito poucas cicatrizes. Mas aí a gente se cura daquelas lesões, sendo que o vírus ele fica no nosso organismo para o resto da vida. Ele fica latente lá numa terminação nervosa do nosso organismo. E aí, geralmente, com a idade, a partir dos 50 anos, ou com também fatores de risco, que são o uso de corticoide em altas doses, o uso de imunossupressores, tem algumas drogas que tomam quem faz uso de quimioterapia, quem usa algumas outras medicações que baixam a imunidade, gestantes. Então, quem tem baixa de imunidade, puérperas e os portadores de HIV, por exemplo, eles podem, em contato com esse vírus, desenvolver a forma de herpes zoster. O vírus reativa, estava lá quietinho, ele é reativado, e aí ele vem pelas terminações nervosas até a pele e causa o herpes zoster ou cobreiro, como se chama. A diferença clínica é grande, porque na catapora a gente tem as lesões no corpo todo, a maior parte no centro do corpo. Mas o herpes zoster, ele fica ali naquela região da terminação onde o vírus estava quietinho, na terminação da pele onde o vírus estava ali quietinho até ser reativado. Então, geralmente é em região intercostal, ali próximo das costelas, pode acontecer também na face, pode acontecer na região lombar. O local mais comum é entre as costelas ali. E também tem as lesões, a pessoa pode sentir muita dor, é diferente da catapora, que na catapora a gente não sente dor,
mas nos ossos, as lesões, elas são precedidas por essa dor. Então, uma dor bem, bem forte, uma dor em queimação, depois aparecem as lesões, e às vezes as lesões também desaparecem, e às vezes essa dor, ela persiste por muito tempo. E também tem vacina, mas não tem vacina na rede pública. Essa vacina, a recomendação é acima de 50 anos. Para essas pessoas que têm fator de risco, é mais importante que as pessoas tomem, mas só tem na rede privada. Perfeito, muito bem, bem explicadinho didaticamente. A professora, nossa querida Luciana Pacheco, doutora Luciana Pacheco, infectologista. Bom, doutora Luciana, vamos colocar então os nossos telespectadores para participar então desse bate-papo. Nós temos 2 perguntas dos telespectadores. Vamos colocar a primeira pergunta aqui para a doutora Luciana. Quem faz é o Fernando Lima. E ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, o uso de remédios caseiros pode piorar o quadro de catapora? Bem, eu não sei quais são os remédios caseiros que ele está falando, mas existem antivirais específicos para catapora. Eu já disse aqui algumas vezes que os vírus são um grande problema porque nós não temos muitos antivirais para tratar as doenças que são causadas por eles. Mas o vírus varicela zoster, para o vírus, nós temos. E existem esses antivirais, mas em crianças, geralmente a gente não faz, exceto se for uma catapora. Nessas condições aí, é um paciente que tem câncer, tem leucemia, né? Então, a gente pode dar, mesmo sendo criança. Ou então, se for um paciente que tem muita lesão no corpo, adulto, então tem indicação de fazer o antiviral. O remédio caseiro, eu estou pensando que seja alguma coisa para passar no corpo, né, tópico. E aí não tem problema, normalmente o tratamento é com medicação para febre, se o paciente tiver, esses antivirais nessas situações e o tratamento antisséptico. Como a lesão coça muito, então corre o risco de a gente coçar, romper e haver aí infecção secundária, isso é uma possibilidade. Então, para evitar essa complicação da infecção secundária, é importante que as pessoas mantenham o corpo limpo. Pode ser limpo com sabão normal, sabão em barra, é preciso dar banho. E também tem os antissépticos, que são permanganato de potássio, aquele comprimidinho roxinho, né, que a gente dissolve em água para dar o banho. Agora, o remédio caseiro, não sei se é alguma coisa tópica que ele queira passar, é importante que não seja nada que grude muito na pele, porque ali, quando a gente vai limpar, pode romper essas lesões, e o ideal é que a gente não rompa, que deixe que as lesões evoluam e comecem a virar crosta normalmente. Seria bom que ele especificasse que remédio caseiro é esse, porque a gente poderia, então, explicar melhor. Doutora Luciana, enquanto a senhora está falando aqui, as nossas redes sociais, muitas pessoas interagindo, muitas pessoas querendo também, não só ele passou a informação, mas várias pessoas também colocando que tem aquela cor roxinha que é chamada de violeta. Algumas pessoas violeta de genciana. Isso, passando do a violeta de genciana, geralmente ela é utilizada para a lavagem de cavidade oral, que a catapora também pode causar. Agora, tem o permanganato de potássio. É um comprimido roxo, que quando a gente dilui, ele fica roxo na água. É preciso que a gente dilua isso, mas isso não é remédio caseiro, isso é um remédio que a gente compra na farmácia mesmo. E aí é importante, o objetivo dele é de limpar a pele, é antisséptico apenas. Ele não acelera a cura das lesões, não, ele apenas diminui a replicação de bactéria na pele para que a gente não diminua essa contaminação. Perfeito, muito bem, porque fica aquelas coisinhas abertinhas ali e pode infeccionar, então algumas pessoas passam a chamada violeta, que é chamada, né? Eu estava com cotonete, o cara ficava todo pintadinho, parecendo um urso todo pintadinho de violeta ali, algumas mamães e papais passavam. Mas não há problema nenhum, é somente uma questão de antisepsia. De antisepsia, muito bem, legal. De limpeza, inclusive, nos locais. De limpeza. Isso. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então a segunda pergunta, então, para quem está participando conosco. O assunto é interessante. A Jaqueline Souza, ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, o que fazer para diminuir a dor causada pelo cobreiro? Que, aliás, dizem que dói pra caramba, né? Então, tem medicamento analgésico. Existe uma série de medicamentos analgésicos que a gente pode utilizar, desde os mais simples até os mais assim, com uma potência maior de diminuir a dor. E existe antidepressivo também, um antidepressivo que ele atua no complexo aí da dor. Então, existem essas possibilidades também. No caso, é interessante que a pessoa procure um médico, né, um dermatologista ou infectologista, que vai saber tratar e saber ofertar de forma mais adequada
essas medicações, mas tem medicação para aliviar a dor. Como eu disse, é uma dor que às vezes demora 2 anos, então que a gente chama neurite pós-herpética, e que incomoda bastante, que deixa a pessoa com, às vezes até em depressão, porque sabe que essa dor vai voltar, às vezes na região facial, na região ocular, então é uma dor que atrapalha muito as atividades da pessoa. E imagina um idoso, né, que já tem tantas outras coisas e mais uma dor causada por isso. Mas existem essas medicações que minimizam mesmo a dor. O ideal era que todo mundo pudesse tomar a vacina, porque a gente sabe que a vacina contra o herpes zoster, ela é diferente da catapora, porque ela tem uma quantidade muito maior de antígenos virais, de proteção contra o desenvolvimento do vírus. A gente sabe que a pessoa que toma vacina não está livre de ter, mas mesmo assim, quando ela tem o cobreiro, ela tem uma forma muito mais leve, muito menos intensa, principalmente com relação à dor. Maravilha, excelente essa informação. Agora é cara, viu? A vacina é uma vacina cara. Isso é um grande impedimento. Entendi. Existem já tentativas aí de colocá-la pelo SUS, né, no PNI. A gente viu com a COVID, a gente viu um número muito grande de pessoas tendo cobreiro, porque muita gente tomou corticoide e aí baixa suas defesas e, consequentemente, o cobreiro. Isso é muito comum acontecer. Muita gente fez relação com a vacina, mas, de fato, foi a baixa de imunidade causada pela doença, causada pelo corticoide, que favoreceram esse aumento de casos. Tem vários relatos, né, com relação a isso. Então, o uso da vacina seria muito interessante, mas eu sei que é eu não digo que é uma contraindicação, eu digo que é um evento adverso, que é o valor da vacina. Pois é, dói no bolso também, né? Não só a herpes zoster, mas também dói no bolso. Só para a gente saber, a senhora tem uma média de valores de quanto seria, inclusive, uma dose? É uma dose única só? Não, são 2 doses. Existem 2 vacinas. Então, uma era a dose anual e a outra são 2 doses. A gente tem que esperar um tempo depois que teve a doença para tomar a vacina, geralmente 3 a 6 meses, mais ou menos R$600 cada dose. Caramba! Aí tem gente então, que prefere... por exemplo, é metade de um salário mínimo, né? Verdade. Tem gente que prefere Eu sei ficar com a dor as clínicas, elas dividem, né? Elas dividem vários... né? A pessoa pode passar no cartão e dividir. Eu sei que tem essa possibilidade, mas também sei que a maioria da população brasileira não pode tomar. Perfeito. É mais uma iniciativa para que os nossos deputados, senadores, inclusive, né, daqui do estado de Alagoas, consigam, então, lutar para que essa vacina seja mais uma delas no Plano Nacional de Imunização, no PNI, para o SUS, né, para que as pessoas consigam ter isso acesso, já que está aumentando a incidência de pessoas que estão tendo essa história das herpes zoster, né? Herpes zoster, né? Até o nome é difícil de falar. Muito bem. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Uma aula maravilhosa aí. Quem tiver condições, se imuniza. Quem não, aguarda uma forma, ou então se aperta ali e faz, se você estiver necessitando aí, para dividir em 6 vezes, 7 vezes. Hoje as clínicas particulares fazem isso, né, doutora? Muito bem. Fazem, sim. Isso. E assim, a gente tira de um lado e faz aquela custo-benefício, né? Exatamente. O que é melhor? Me proteger contra isso, deixar de comprar vestido para Natal. Isso, para manter a saúde em dia. Não adianta estar bonita com um vestido bonitão e estar assim, minhas herpes zoster aqui ardendo. Muito bem. Isso. Um abraço, doutora, mais uma vez. Boa semana, sucesso. E mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, boa semana para todos. Para nós também, para a senhora também, para todos nós.